estratégia que nós podemos utilizar para exercitar, desenvolver a linguagem é através de situações sensoriais. Imagine que se nós entramos num ambiente e esse ambiente está muito frio, nós logo elaboramos um pensamento. Que frio! Se nós entramos num ambiente, esse ambiente está muito quente, nós também elaboramos um pensamento. Que calor! Então, as sensações, o mundo sensorial, ele estimula o pensamento e vai estimular, logicamente, a linguagem. Assim acontece quando nós passamos num ambiente, está na hora do almoço, meio-dia, e está aquele cheiro agradável de um feijão sendo preparado para a gente comer, né? Então vem aquele cheiro, sobe, a gente fala, que fome, estimula o pensamento, né? A gente até imagina, poxa, vou pegar vou comer esse feijão, vou botar uma farofinha, alguma coisa assim especial para misturar. A gente que fica logo criativo dentro dessa percepção sensorial. A mesma coisa acontece quando nós pensamos em usar o mundo sensorial para desenvolver pensamento, para desenvolver linguagem. Lembrando que se eu elaboro um pensamento do tipo que eu falei, que fome, que vontade de comer, está muito frio, é porque eu elaborei uma linguagem. Então essa linguagem, esse pensamento, ele é estruturado dentro de uma linguagem. Então, relembrando, quanto mais eu estimulo o pensamento, mais eu estimulo a linguagem. Quanto mais eu estimulo a linguagem, mais eu estimulo o pensamento. Nós vimos que imaginar, quer dizer, permitir que a criança imagine, que a criança sonhe, que ela se transporte para situações do seu mundo de fantasia, do seu mundo de riqueza, de experimentações, é muito fértil, quer dizer, a imaginação é muito fértil para produzir o pensamento. Agora nós falamos de uma outra coisa também importante, que é o mundo sensorial, porque toda vez que eu percebo que eu tenho uma sensação, o meu cérebro trabalha, o meu cérebro pensa. Vamos ver agora uma foto em que existe um pareamento através das sensações, da percepção sensorial. Observe que tem um menino fazendo um pareamento simples. Ele vê lá os potinhos, cada potinho tem um daqueles elementos que está nomeado ali nos cartões, e ele vai fazer um pareamento pelas sensações, ao mesmo tempo que ele vai ligar essa percepção sensorial do olfato, ele vai ligar também a leitura do cartão, a letra, e vai fazer também associação com as cores das tampinhas. É uma atividade bem simples. Tem uma tampinha de cor caramelo e tem uma tampinha marrom. Em cada tampinha diferente há o mesmo aroma. Então ele vai parear não pela cor da tampinha, vai parear pelo cheiro, pelo aroma. Observe que são potinhos iguais em tamanho e em forma, mas são diferentes nas cores das tampas. Então o aluno vai trabalhar a similaridade, quer dizer, eles são iguais, e também as diferenças. E ele vai fazer justamente a percepção não pela aparência, mas pela sua percepção sensorial, pela sua capacidade de obter a informação através do olfato. E assim ele faz os pareamentos através do cheiro, através da forma e através da letra da palavra que está sendo escrita. É uma atividade muito simples que pode ser utilizada de diversas maneiras dentro da necessidade do professor, da capacidade do aluno. O que ocorre então quando o aluno faz pareamentos? Eu estou aqui propondo um pareamento que não é apenas visual, que não é apenas de forma, mas um pareamento que entra as questões sensoriais do olfato. Eu posso fazer a mesma coisa também com a audição, com o paladar, mas eu falei aqui da questão sensorial do olfato. Mas o que é importante no pareamento? Pensar na palavra e no objeto. Então, parear te obriga a pensar na palavra, como nós vimos, né? A palavra café e o objeto café. Só que aquele objeto café, ele vai ser identificado pelo olfato, não pela forma, não pela imagem. Então, eu estou utilizando outro mecanismo sensorial para trazer o entendimento para o aluno do que significa a palavra café. Pensar pela imagem mental da palavra. Ao mesmo tempo em que eu estou pensando a palavra, vendo a palavra, eu também estou pensando ela mentalmente. Todas as vezes que eu fizer um pareamento, eu tenho também a condição de imaginar aquela palavra quando eu vejo aquele objeto que eu estou pareando.
pensar pela percepção sensorial do símbolo, isto é, qual é o cheiro do café, qual é o aroma, o que o café me traz, né? Imagina que uma criança que percebe muitas vezes um cheiro, mas não sabe o que é aquilo, ela vai ter dificuldade de identificar aquela palavra. Mas no momento que ela entra no mundo sensorial, que ela percebe o cheiro e sabe o que é, ela identifica aquela palavra. Muitas vezes nós utilizamos algumas metáforas de situações que são muito distantes da realidade do aluno. Como, por exemplo, uma vez um aluno me perguntou o que significava a palavra amargo. Ele não tinha nenhum entendimento dentro da sua consciência, né? do seu repertório de palavras, o que significava amargo. Aí eu tive que explicar a ele. Aí o que eu fiz? Eu pedi a esse aluno que fosse comigo até a copa da escola, e lá eu coloquei um copo com água, um copo com suco de laranja e um copo com chá de carqueja. Chá de carqueja todo mundo sabe que é um chá bem amargo. Ele experimentou ali o copo com água, o suco de laranja, e depois experimentou o chá de carqueja e viu que amargo é alguma coisa difícil de engolir, alguma coisa intragável quase, uma coisa difícil, uma situação complicada. E ele entendeu quando a sua mãe se referiu a uma questão em que classificou aquela questão de amarga, ele entendeu o que significava amargo através dessa experiência sensorial. Então nós temos aí uma percepção que vem através da palavra, não apenas pelo conhecimento visual da palavra, não apenas pelo conhecimento do uso da palavra, mas também pela experiência da palavra. E, além do mais, essas atividades elas podem desenvolver no aluno refinamento. Na próxima foto, nós vemos cilindros azuis com tampinhas azuis e cilindros com tampinhas vermelhas. O que ocorre é o seguinte, né? Em cada cilindro azul, ele vai parear com um cilindro de tampinha vermelha. Então eu vou colocar, por exemplo, clips de tampinha azul e clips de tampinha vermelha, a mesma quantidade, para fazer o mesmo som. E assim eu vou pegar o outro cilindro, outro par de cilindro, azul e vermelho, e vou fazer a mesma coisa. Eu coloco outro objeto, posso colocar, por exemplo, milho com milho, arroz com arroz, desde que eles consigam fazer o mesmo som. A ideia é que o aluno faça o pareamento não pelas cores ou pela forma do objeto, né, do cilindro, mas que faça pelo som. Isso ajuda a criança a desenvolver a sua percepção auditiva, o seu refinamento auditivo. Alunos, por exemplo, que têm síndrome de Down, eles têm dificuldade, por causa das questões orgânicas, né, de entender algumas palavras que nós falamos. Então, a sua percepção auditiva fica prejudicada. Isso ajuda a estimular a percepção auditiva, o refinamento, né? Ele vai entender melhor as coisas, porque ele está fazendo um esforço cognitivo de entender a diferença de sons que são parecidos. Então, quanto mais eu trouxer desafios para essa atividade, mais eu vou refinar essa sua condição. Nós vemos aqui o que o pareamento ele produz, né? Ele produz a condição do aluno pensar na imagem e no objeto. E muitas vezes o pensamento ele é abstrato, ele tem uma dificuldade, nós temos uma dificuldade de entender as coisas que nos estão sendo ditas, porque são ideias muito abstratas, que nós temos dificuldade de compreender. No momento que nós fazemos atividades em que nós podemos trabalhar com a questão da sonoridade, a questão da percepção olfativa, da percepção gustativa, nós podemos ampliar esse leque da percepção abstrata do aluno. Por exemplo, né, quando a gente fala assim, fulano é uma pessoa doce, isso para muitos alunos não tem sentido, a não ser que ele perceba, através da sua percepção sensorial, o que é ser doce. Da mesma forma com aquele aluno que eu expliquei, ele entendeu o que era amargo, a palavra amargo no sentido figurativo, o que significava isso,
quando ele experimentou um copo com chá de carqueja. Então essas situações são importantes para a gente desenvolver algumas habilidades que não podem ficar despercebidas na sala de aula.